Graças e paz a todos e a todas. Nessa noite, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós leremos dos versículos de 1 a 15. Atos 17, de 1 a 15. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Tendo passado por Anfípolis e Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou entre eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, e ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, tanto mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Texto da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 15. Curve a sua fronte agora, converse com Deus, peça que Ele fale ao seu coração, que Ele mostre o seu querer, a sua vontade. Pai, fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Nos mostra o Teu querer e a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse escolher hoje
Qual igreja relatada na palavra de Deus você escolheria para frequentar? Se você tivesse que escolher uma igreja, das quais são relatadas no Novo Testamento ou na palavra de Deus, qual igreja você frequentaria ou qual igreja você queria fazer parte? A igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que começa pequena, com 120 pessoas, e de repente, pela pregação da palavra, pelo agir do Espírito Santo, ela passa a ter 3.000, 5.000, e diz o texto que as pessoas que faziam parte se reuniam diariamente em comunhão, no partir do pão, diariamente estavam juntas. Mas uma igreja que também tinha os seus problemas, as suas dificuldades, que esqueciam as viúvas, os órfãos, no tratar deles. Ou você escolheria a igreja de Corinto, que ainda com todos os seus problemas era uma igreja cheia de dons, uma igreja capacitada em todos os trabalhos, mas que não sabia lidar muito bem com tudo aquilo que Deus a agraciara. Será que você escolheria a igreja de Éfeso? Uma igreja que não somente vivia uma teologia, mas também era desafiada a viver uma prática daquilo que conhecia? Talvez ainda nós temos as 7 cartas, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Sardes, Esmirna, Filadélfia, tantas outras igrejas que, bem ou mal, cada uma receberia o seu prêmio ao final da sua caminhada, da sua trajetória. Que igreja você gostaria de ter? Que igreja você gostaria de fazer parte? Que igreja você gostaria de ter? O texto de Atos dos Apóstolos, ele nos fala a respeito, nesse capítulo 17, de 2 igrejas aqui relatadas. A igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Nomes não muito bonitos para as igrejas. Que igreja que você faz parte? Tessalônica. Que igreja que você faz parte? Bereia. Você é berebento ou bereano? Nomes não muito bonitos, mas que têm algumas características fundamentais para que nós possamos avaliar que tipo de igreja nós somos. Estamos encerrando mais um ano. Estamos partindo para mais um ano que se encerra e outro que se inicia. O que nós queremos para a nossa igreja? Como nós queremos ser como igreja, como povo de Deus, diante dessa sociedade na qual nós vivemos? Qual igreja nós queremos para nós, Igreja Unida, no ano que vem? Esse texto de Atos, capítulo 17, o autor, ele deixa transparecer claramente um juízo de valor que apresenta a igreja de Bereia como sendo a mais nobre, ou ela sendo mais nobre que a igreja de Tessalônica. Diz o texto claramente, no versículo 11, ora, esses de Bereia eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica. O autor desse livro ele deixa claro o seu juízo de valor. Numa leitura atenta que nós podemos fazer, nós podemos ver que a comunidade de Tessalônica se mostra como uma comunidade invejosa, como uma comunidade intolerante, uma comunidade violenta, incapaz de fazer uma autocrítica, hipócrita, incoerente, manipuladora, corrupta, entre outras qualidades que nós poderíamos dar a ela. É interessante que nós vemos, quando eu comecei a analisar esse texto, eu lembrei claramente das passeatas que muitas vezes nós temos aqui em São Paulo, quando se infiltram algumas pessoas dentro dessas passeatas pacíficas e começam a fazer aquelas arruaças, aquelas badernas. Quando eu li esse texto, eu fiquei claramente vendo essa situação, quando o texto diz assim, os judeus, porém, movidos de inveja,
trazendo consigo alguns homens dentre a malandragem, ajuntando, se levantaram contra Paulo e contra Jasão. Vejam até que ponto chegava a liderança da igreja de Tessalônica. Eles não estavam preocupados com aquilo que eles estavam fazendo, mas o importante é que eles pudessem destruir ou parar com aquela mensagem que Paulo estava trazendo. E é interessante que essa igreja de Tessalônica chega a dizer de que, olha, chegou entre nós aqueles que estão transtornando, que estão impedindo, ou que estão levando as nossas leis, ou indo contra as nossas autoridades. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Esse era o perfil da igreja de Tessalônica. Eu creio que Tessalônica era uma comunidade da qual nós teríamos vergonha de participar. Imagine uma liderança que age dessa maneira, uma liderança que não tem como se colocar diante de novas perspectivas ou de novos desafios. Era uma liderança que daria vergonha. Mas poucos quilômetros dali existia uma outra igreja que, de certa forma, entra para a história. Na pena de Lucas, recebendo os elogios que toda a igreja, eu creio eu, gostaria de receber para si, da parte de Deus. Vejamos aqui algumas características dessa igreja de Bereia, que Lucas vai dizer, olha, essa igreja era uma igreja nobre. O que Lucas vê na igreja de Bereia para considerá-la uma igreja nobre? O que Deus vê numa igreja para considerá-la ela uma comunidade nobre diante de todas as outras que pudessem haver naquela região? A primeira coisa que eu observo é que uma igreja nobre, uma igreja que tenha uma característica forte, que seja uma comunidade hermenêutica, ela tem que ser uma comunidade aberta. Ela precisa ser uma igreja que ela trate com um diálogo. Uma igreja que, ao contrário de Tessalônica, que era a igreja de Bereia era uma comunidade aberta ao diálogo. Está registrado que ela acolhe Paulo e Silas e se dispõe a conversar com eles. Quando eles recebem Paulo e Silas na sua igreja, eles não o rechaçam, eles não param para discutir com ele apenas e unicamente aquilo que lhe interessava, eles aplicam um diálogo, e nós observamos que isso não acontece em Tessalônica, mas em Bereia nós encontramos que existe conversa, que existe diálogo, que existe respeito, por aqueles que possam não pensar igual ao que eles pensavam, ou que tinham uma nova mensagem para que eles pudessem ouvir. Era uma comunidade dialógica, mas ao mesmo tempo que eles discutiam, que eles conversavam, que eles dialogavam, eles estavam ávidos para conhecer a palavra de Deus. Diferente de Tessalônica, que apenas e exclusivamente se reunia aos sábados, diz o texto que a igreja de Bereia, a comunidade de Bereia, tinha sede pela palavra de Deus e pelo próprio Deus encarnado. Diz o texto que eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez. Em Tessalônica, a palavra de Deus era apenas uma coisa de tradição. Eles cumpriam os rituais aos sábados, única e exclusivamente, como um desencargo de consciência. Mas em Bereia nós ouvimos e lemos que a palavra inovadora de Deus, ela se fecundava, ela se dinamizava, ela mudava toda aquela tradição que pudesse existir naquele lugar. Além de ser uma igreja dialógica, aberta ao diálogo, a igreja de Bereia era uma igreja ávida pela palavra de Deus. É por isso que ela é uma igreja nobre, porque ela não está fechada para os seus pensamentos, para as suas tradições, abertas para qualquer outra coisa que não seja aquilo que ele pensa. Mas é uma igreja também que é ávida pela palavra de Deus. É uma igreja que acolhe o novo, disposta a ouvir as novidades trazidas pelos missionários,
A comunidade de Bereia estava aberta a novas experiências e a novos desafios. Versículo 11, finalzinho, vai dizer isso: examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Enquanto Tessalônica prendia, torturava, expulsava os seus profetas, a comunidade de Bereia acolhia, protegia e sustentava aqueles missionários que vinham com a palavra de Deus. É por isso que a igreja de Bereia é uma igreja nobre, porque ela é uma comunidade aberta, ela é uma comunidade que dialoga, é uma comunidade que tem avidez pela palavra de Deus, é uma igreja que acolhe o novo e aqueles que necessitam da sua ajuda, da sua compreensão. É por isso que Bereia é uma igreja nobre. Mas nós continuamos o texto e nós vemos que além de Bereia ser uma igreja aberta, uma igreja madura também. É uma igreja, uma comunidade madura, porque ela tem um senso crítico. Não é só porque Paulo falava ou porque Paulo vinha com uma mensagem que ela dizia amém para tudo aquilo que Paulo dizia. É uma comunidade que tem um senso crítico. Os bereianos e as bereianas estavam abertos às novidades, mas sem ingenuidade. Queriam conferir tudo nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim como deveriam ser. Se por um lado Tessalônica rejeitava de saída a mensagem dos missionários, os bereianos estão longe de simplesmente engolir qualquer sapo ou qualquer mensagem que fosse de qualquer jeito. Eles não vão atrás de qualquer novidade, eles não se iludem com a moda religiosa, eles não se embriagam com as novidades das paradas de sucesso, dos cânticos e novidades que possam existir por aí. Eles não se deixam enganar pelos eloquentes animadores de palco ou mensageiros que pregam muito bem ou que fazem shows por aí. Eles dizem e afirmam: vamos ver se as coisas são de fato desta maneira. Vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito disso. Não é só porque você, Paulo, está falando que nós estaremos atendendo. Não é só porque você, Silas, que está acompanhando Paulo, está afirmando que nós vamos acreditar. Nós queremos ver se o que está na palavra de Deus está de acordo com aquilo que vocês estão falando, e vice-versa. Uma igreja madura, uma igreja hermenêutica, além de ser uma igreja aberta ao diálogo, ter uma avidez pela palavra de Deus, receber o novo, ela também tem um senso crítico. Ela não recebe, ela não aceita, ela não deixa entrar no seu meio qualquer novidade ou qualquer modernidade que seja. É uma igreja preocupada com a sua renovação, com o seu reciclar. Diz o texto aqui, a expressão dia a dia, mostra como eles liam e reliam as Escrituras, aplicando-as ao seu contexto e à sua vida. Eles se reuniam dia a dia e viam se aquilo que estava nas Escrituras, como eles poderiam aplicar. Além de ser uma igreja com senso crítico, ela também se preocupava com a sua renovação, aplicando ao seu contexto e à sua vida, atualizando a mensagem da palavra de Deus. Não era a palavra de Deus algo distante para eles. A palavra de Deus, ela não foi feita apenas para ser lida. Eles entenderam que a palavra de Deus, além de ser conhecida, deveria ser praticada. E é por isso que ela era uma comunidade nobre, mais nobre do que Tessalônica, porque eles não somente liam a palavra, eles não somente reliam a palavra, eles não somente estudavam a palavra dia a dia, mas eles viam como eles podiam viver aquilo que eles aprendiam. No início, nós precisamos entender que eles começaram a se alimentar, e com o passar do tempo, quando nós vemos a história dessas igrejas, nós vamos ver que a igreja de Bereia se torna uma igreja
efetiva onde ela estava plantada, onde ela começou. Uma igreja nobre é uma igreja que tem um senso crítico, é uma igreja preocupada com a sua renovação, com o seu reaprender, com o seu crescer diante das circunstâncias e do ensino. É uma igreja que tem uma fé que vai além de um rito formal de final de semana. Enquanto Tessalônica se reunia apenas aos sábados, a igreja de Bereia se reunia todos os dias. Enquanto a igreja de Tessalônica só marcava trabalhos aos sábados, a igreja de Bereia se reunia e procurava viver a palavra de Deus todos os dias. Ela não era uma igreja fechada, ela não era uma igreja que se preocupava única e exclusivamente consigo, mas era uma igreja que estava disposta a viver diariamente aquilo que elas aprendiam da palavra de Deus. Era uma fé que ia muito além de um ritual formal de final de semana, de se reunir, sentar, ouvir, se cumprimentar, sair, ir para casa e passar mais uma semana sem ter nenhum relacionamento uns com os outros. A igreja de Bereia era uma igreja nobre, porque ela dia a dia se reunia para meditar e para estudar e para viver a palavra de Deus. É por isso que ela é uma comunidade mais nobre. Mas ela não é somente uma comunidade aberta, ela não é somente uma comunidade madura, mas ela é também uma comunidade missionária. Diz o texto que ela capacita, ou ela tem a capacidade de se organizar. Existem expressões como promoveram sem detença, os responsáveis por Paulo o levaram, acompanharam, foram com ele e voltaram trazendo notícias. Era uma igreja que ela tem uma organização prática, ela é comprometida com a prática solidária. Diante da perseguição promovida contra Paulo e Silas, eles se reúnem, levam Paulo e Silas num lugar seguro. Eles não lavam as mãos dizendo, olha, deixa eles se virarem. Eles que estão na sua caminhada, eles que se arrumem. Mas é uma igreja que se preocupa com uma prática solidária. Eles promoviam, em última instância, a própria ação missionária da igreja, cuidando de Paulo e de Silas. E nós vamos observar mais à frente que eles caminham com Paulo e Silas muito mais, enquanto Timóteo permanecia lá. É por isso que Bereia é uma igreja nobre, porque é uma igreja aberta ao diálogo, é uma igreja que é ávida pela palavra de Deus, é uma igreja que não é fechada dentro do seu quadrado, mas é uma igreja que está aberta para dialogar com o novo. É uma igreja que tem um senso crítico profundo, não aceita por aceitar. É uma igreja que procura a sua renovação, a sua reciclagem, o seu renovar de pensamentos. É uma igreja que tem uma fé que vai além da sua reunião formal, do seu rito formal de sábado, domingo ou que dia que seja. É uma igreja que tem a capacidade de se organizar e se compromete com uma ação solidária para com aqueles que precisam. Bereia era uma igreja nobre. Que igreja nós queremos? Se a palavra de Deus tivesse que relatar algo sobre a nossa igreja, qual o relato que seria feito sobre nós? Eis aqui uma igreja nobre, que cumpre com o seu papel, para representar o reino de Deus onde ela está. Eis aqui uma igreja nobre, uma igreja que tem uma vida de diálogo,
que ama a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que se preocupa com a comunhão, que tem um senso crítico, ou que deixa se levar por toda e qualquer situação? Qual a igreja que você quer para você? Que igreja você quer? Para que nós tenhamos uma igreja nobre, precisamos iniciar em nossas vidas esse despertar, de termos uma avidez pela palavra de Deus, de termos um senso crítico. Precisamos começar em nós a sermos pessoas acolhedoras para o novo, não somente fechada dentro de ritos formais que não levam a lugar nenhum. Precisamos ter em nossas vidas, amados, uma fé que vai muito além disso. Precisamos ter a capacidade de nos organizar, de nos dispor a vivermos e trabalharmos para o reino dentro de onde nós estamos. Precisamos nos comprometer com a obra solidária daqueles que necessitam. Talvez a nossa igreja, ou a igreja que queremos ter, tenha tudo isso. Mas será que nós realmente temos nos disposto a vivermos desta maneira? Sermos uma igreja que é considerada uma igreja nobre no seu viver e no seu conhecer da vontade de Deus para a sua vida? Que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de igreja queremos ter? Que tipo de igreja nós seremos? A começar de cada um de nós. 2018 está aí. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja nobre, porque vive hermeneuticamente a vontade de Deus em cada um de nós. Curve a sua fronte e ore agora a Deus. Converse com Ele. Analise qual é o seu papel na sua igreja. O que você tem feito para que a sua igreja seja uma igreja nobre? Não nobre aos olhos humanos, mas nobre aos olhos de Deus. Qual é a disposição que vai no seu coração? Para o ano que se finda, para o ano que se inicia. Qual a disposição que está no seu coração? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem demonstrado através dela. Desperta-nos, ó Pai, a sermos uma igreja nobre. Não para que as pessoas, os homens, a sociedade simplesmente vejam, ó Pai, mas que nós sejamos uma igreja nobre, disposta a ter um maior relacionamento contigo. Uma igreja nobre que busca com avidez a tua palavra. Uma igreja que tem um senso crítico. Uma igreja que cresce a cada dia, a cada instante, em estatura, em sabedoria. Uma igreja que se parece com Cristo. Ó Pai, age em nossas vidas. Transforma-nos naquilo que precisamos ser transformados. Nós queremos nos colocar diante dos teus pés, queremos nos prostrar diante de ti, para que assim o Senhor nos transforme em uma comunidade que seja nobre diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.